Acontece. Ah, boa! Boa noite! Boa noite, a ver. Acho que agora que está. Tá. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Boa Portugal. tarde! Aí são 5 da tarde, aqui já são 9 da noite. Aqui já Pois são é. 9. Bem na hora de dormir. Sim. Não, agora ainda a noite é uma criança. Agora é farra. Bom, para quem dorme cedo que nem eu. Então, Fala, vamos falar. Sara, para a gente escutar a tua voz, para ver se está tudo certo no som. Vocês conseguem me ouvir? Eu estou-vos a ouvir muito baixinho, mas Baixinho. E eu eu, acho que você aqui é falou? um problema. Eu acho que agora já vai dar. Acho que vai. Não, Ah, eu tenho aqui neste suportezinho, Já mas está, acho que já agora está já ótimo. Já está ótimo. era do tá me suporte. ouvindo? Ali o microfone. Perfeito. O Então, pessoal que está aqui, está ouvindo a gente? Sinalize aí, pessoal, por favor. Sim, que isto vamos às vezes a então. tecnologia às vezes bloqueiam um bocadinho. É, Então, vou começar acontece. por me apresentar e depois passo a palavra, que é para quem já entrou, já indo aqui saber sobre nós. Portanto, eu sou Liliana, trabalho com terapia animal e humano, portanto, aqui também comunicadora interespécies. Tenho o meu método de cura energética, entre outras mentorias também aqui mais para mulheres neste sentido. Pronto, também faço para homens, mas o público é mais mulheres atualmente. É. Mas sou de Portugal, portanto aqui trabalho à distância, em off, neste momento. Portanto, vamos falar aqui sobre a parceria animal, tutor e animal e sobre aqui os métodos como cada uma atua, tanto nas pessoas como nos animais, ferramentas, aqui um bocadinho de tudo. Então, passo a palavra aqui à Sara ou à Gláucia, como quiser. Ok. Então, eu também sou terapeuta, não é? Somos as três, todas da mesma área, terapeutas animais, e também com tutores, porque eu acho que não dá para tratar apenas o animal, não é? Então, nós apenas ajudamos a dar voz a estes mestres maravilhosos, que são os animais que fazem parte da nossa vida e do nosso planeta. E depois cada uma de nós, né, na sua base de entrega e de partilha, no seu servir, vai usando o seu método próprio, né? Ou seja, de base temos todas uma linha, mas depois cada uma de nós dá asas ao que vai no seu coração para entregar e para servir. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês as duas. São terapeutas que eu bastante, são pessoas que eu tenho no coração, não só pelas excelentes terapeutas, mas pelas pessoas que vocês são. E, portanto, para mim, não dá para ir ver uma terapeuta apenas pelo seu servir, temos que ver um todo. E, portanto, para mim foi um prazer conhecer-vos e fazermos este caminho juntas hoje aqui. E mais do que tudo, é apoiarmos nos mesmos serviços. E eu acho que isso é fundamental, independentemente se somos todas de Portugal ou não. E aqui a Glau vem trazer muito esta energia do Brasil, que eu amo, paixão, e trazer esta energia que o Brasil tem de já estar um bocadinho, não é? Um bocadinho mais à frente na área terapêutica e no seu servir. Então acho que todos temos a ganhar uns com os outros. E pronto, e vou passar também a palavra à Glau, porque senão eu começo a falar e nunca mais me calo por causa dos nervos. Não tem problema, não tem problema. Eu estou ouvindo muito, vendo aqui o pessoal falando muito boa noite, então o pessoal de Portugal está em peso aqui. Muito obrigada a todos que estão Ainda bem. E o pessoal falou que está ouvindo a gente bem, então isso é muito positivo. Bom, gente, me Obrigada. apresentando rapidamente, eu sou a Gláucia Santos, a Glau, né? Sou comunicadora intuitiva, né? Comunicadora interespécies.
terapeuta, né, de humanos e animais, e também sou reikiana, também trabalho com essas práticas energéticas, porque eu acredito que tudo isso acaba auxiliando no nosso serviço, né? Tanto para os nossos clientes quanto para a gente também. E assim, para mim é uma honra estar aqui entre as colegas de profissão, mais amigas, assim, no particular, porque a gente faz muitas trocas. Enquanto terapeutas, a gente também precisa do auxílio das nossas colegas também, para a gente procurar terapia para nós, né? Então, isso é muito importante. Então, já tem alguns anos que eu venho me dedicar. Eu conheci as meninas justamente no curso de comunicação intuitiva, e seguir assim, trilhando nessa caminhada, como a Sara falou, a Liliana também falou, é muito importante, assim, falando especificamente da comunicação intuitiva, para o nosso autoconhecimento, né? Então, foi através dos animais que eu estava procurando o meu autoconhecimento, mas eles apareceram enquanto mestres, como Sara falou, né? E a gente aprende muito com eles, e é interessante a gente pensar, quando a gente fala em comunicação intuitiva, não é só sobre o animal, é sobre os tutores, sobre a família, sobre esse sistema familiar e tudo que muitas vezes está oculto, e a gente vai tentar, de alguma maneira, explanar um pouco essas experiências que a gente tem. E vocês também se sintam à vontade para perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, que eu vou estar nessa tarefa aqui de estar mediando essa relação, tá certo? Então, vamos seguir em frente. Obrigada. Eu ia fazer aqui uma questão, por exemplo, posso começar com a Liliana e depois passar também a nós, à Glau e a mim, que é, quando nós trazemos este tema da importância da parceria humana e animal, nós estamos a trazer a consciência de que há um todo no nosso meio familiar com o animal, seja só o animal e nós, ou a família inteira que vive com o animal. Portanto, neste campo energético que nos vamos perdendo uns com os outros, os animais têm um papel fundamental. Da tua experiência, Liliana, enquanto terapeuta humano e animal, o que é que te toca mais, por exemplo, nas tuas consultas com os tutores para ajudá-los nesta percepção dessa parceria, de que não é apenas, imagina, o animal está doente, vamos ver apenas a questão da doença, já tendo ido ao veterinário, claro, como é óbvio, mas do género, ele está doente, eu não tenho nada a ver com isto. É só tratar o animal. Ok? Queres desmistificar um bocadinho isto? A forma como eu atuo, quando chegam até mim, eu gosto de sempre fazer uma pré-análise com os gráficos da radiestesia, portanto eu faço muito esta primeira leitura com o pêndulo, para aqui tirar uma rápida análise do animal. É claro que eu nunca fico só pelo animal. Portanto, eu vou logo a quem me está a pedir esse atendimento e vejo se há semelhança, ressonância, mesmo antes de ir mais a fundo numa comunicação, numa cura energética, numa leitura energética durante a sessão. Eu tento se houver mais do que um tutor naquela habitação, tento sempre aqui também perceber um bocadinho quando entro no campo, porque mesmo que seja uma pré-análise, tu tens que entrar no campo eletromagnético do animal, daquele ser, daquela pessoa, porque tu estás a intuir, tu estás a intensificar aquele foco, portanto tu entras, há uma troca energética, é quase impossível não conseguires aqui estar uma barreira aqui a meio e não conseguires sentir o que é que possa vir dali daquele campo. Então, mesmo muito leve que seja, tu consegues aqui desmistificar um bocadinho com a tua sensibilidade, a tua intuição, portanto, depois também com o teu autoconhecimento. E por aí eu vou por este caminho. E é impossível não cuidar também do tutor. Eu tento aqui explicar, mediante esta análise e mediante a informação que me chega da pessoa, seja do tutor, seja de um cuidador, seja daqui também de outro membro de casa, que pode haver aqui ressonância em algumas situações, seja físicas, seja emocionais, seja energéticas. Sim. E por aí
abre o caminho para mais informação que vier. E acho muito engraçado que me calhou hoje numa análise o que a Gláucia estava a dizer e que partilhou no outro dia. Acho que foi a Gláucia, que tem aparecido muitos casos de animais com causas energéticas só deles, dentro do ambiente e não do tutor. Uhum. E que tem cada vez mais aparecido estas causas em que na medicina alopática não é diagnosticado nada, nem nas análises, nem nos raios-x, nem na ecografia, nem em exame físico, nem auscultação, nada. Ou seja, tem muito aparecido estes casos. De que não é, o médico não consegue perceber nada, porque está tudo bem com o animal, as análises são ótimas, os testes, seja eles quais forem para despistar, seja qualquer tipo de vírus, bactéria, estão bem. Portanto, há aqui mais além do físico, para além da emoção que desencadeia, sim, todo o tipo de sintoma físico e comportamental no animal. Portanto, esta pessoa que vive com este animal, a maior parte das vezes, não está a viver o momento presente, não está em sintonia de verdade com ela nem com o animal. E muitas vezes com os filhos. E então isto projeta muito no ambiente da casa, do animal e também da vida dela mesma, não é? Com o seu parceiro, com os seus filhos, numa vida social. Ou seja, nunca é nada em separado. Portanto, é quase impossível. Não sei se são da mesma opinião. É impossível. É impossível. Está tudo interligado. É uma bola. Sim. Tudo é energia, não é? Tudo é energia, tudo é campo e por isso é que os animais têm um papel tão importante aqui nesta vida, connosco e mesmo com a parte da sociedade, não é? Porque os animais, mesmo os animais de rua, ou os animais que não têm um dono em específico, todos eles têm um papel energético importante. E da experiência que eu tenho também enquanto terapeuta, é exatamente isso. Ou seja, os animais fazem, além de se entregarem em total amor e rendição ao tutor, o amor incondicional deles, eles depois ajudam imenso a limpar emoções das pessoas que vivem com eles, da própria energia da casa, a energia que toda a gente traz, mais a energia deles. Ok? Sim. Então eles são tipo um para-raio dentro de casa e por isso é que tantas vezes uma pessoa está assim com uma neura descomunal e se tivermos o nosso animal, aquela neura já fica mais pequenina, até que vai chegar um momento que se nós permitirmos nos conectar com o animal, brincar com ele, ir passear, se for um cão, e nos ligarmos ao animal, ou seja, ficarmos presentes naquele momento com o animal, a neura fica logo neutralizada, porque eles têm uma vibração energética muito elevada. Por isso é que eles conseguem, não é, ser este para-raios de absorção, de limpeza, de transmutação. Só que lá está, às vezes os animais também precisam de ajuda terapêutica para limpar essas densidades, não é? E nós depois cada uma com a nossa ferramenta, além da comunicação com as ferramentas de Reiki, mesa arcturiana ou radiestesia, florais, o que for, conseguimos ajudar os animais nessa questão. No meu caso em específico, eu trabalho sempre comunicação com tratamento energético. Ao longo dos anos fui percebendo que quando eu fazia apenas comunicação, eu não entregava na totalidade o que o animal necessitava, ou seja, a comunicação era para o tutor, mas muitas vezes o animal não estava bem energeticamente. Então, os animais às vezes diziam na comunicação, preciso de limpeza, preciso de regeneração, pede por favor isto e aquilo para mim. Então, a partir de agora eu faço sempre o pack da comunicação com tratamento energético, porque o animal e a pessoa e o ambiente vai ficar muito melhor. Às vezes eu tenho pessoas que me dizem, Sara, eu quero só comunicação, eu não quero limpeza. E eu digo, eu vou comunicar, mas 99% dos casos eles precisam de algo energético, ok? Porque eles conseguem regular até um certo nível, mas depois, como todos aqui na Terra estamos, não é, a viver e a ter uma experiência terrena, precisamos de um auxílio
energético, principalmente, por exemplo, animais que não tenham acesso ao exterior, para irem à praia, para irem perto da terra, das árvores, têm ainda mais dificuldade em conseguirem se limpar dentro de casa, não é? Então depois nós vamos ajudando. Agora passar aqui a vez à Glau para a Gláucia partilhar a experiência dela. Temos também já Estou aqui vendo que tem algumas perguntas aqui, eu estava olhando. São perguntas muito. Então, Glau, se quiseres responder aí alguma pergunta que já tenhas visto, que estás mais atenta aí. Eu posso só falar sobre o meu serviço e a gente entra nesses assuntos que são interessantes para a gente abordar. Bom, geralmente assim, quando as pessoas entram em contato comigo, e geralmente são mulheres, né? Eu me sinto feliz por poder ser essa ponte, sabe? Desse universo feminino, que as mulheres, elas sempre têm procurado as terapias, enfim, procurado o autoconhecimento. E geralmente é a mulher dentro da família que me procura, e eu acho que isso acontece muito com vocês também. Então, me sinto muito honrada por poder fazer esse acolhimento. Aí, quando as pessoas chegam até mim, né, diz, eu quero fazer a comunicação com o meu animal, não sei o quê, aí quer saber um pouco mais do serviço, eu costumo dizer que a comunicação, ela já começa justamente nesse acolhimento que eu faço a essas tutoras, né? Nessa escuta ativa, né, em que ela vai me trazendo essa demanda, meu cachorro está ansioso, está apresentando um problema físico que é muito recorrente, já tentei várias vezes tentar solucionar através de, enfim, várias terapias no veterinário, eu não estou conseguindo, fez vários exames, aí eu vou ouvindo, né, não sei se essa minha veia meio que investigadora lá das ciências sociais, da antropologia, que eu sempre fui muito assim, observadora, fui muito de ouvir as pessoas, e eu fico já analisando, né, fazendo aquele processo de análise. Aí eu pergunto, sim, quando o seu animal apresentou essa mudança de comportamento, então os casos que vêm acontecendo muito, que as pessoas têm procurado, são animais desaparecidos, como é que você estava nesse momento? Você estava passando por alguma situação desafiadora? Então, são esses vários questionamentos que eu vou fazendo, aí a pessoa vai meio que se situando, né? Ela meio que esquece um pouco do animal, porque muitas vezes ela vem falar sobre o problema do animal, só que você percebe a preocupação, a culpa, né, o estresse que está muito latente. E então essa fase inicial do acolhimento eu faço e eu acho muito importante, sabe, ouvir essas pessoas e eu fico sempre com o meu caderninho anotando, né, para poder entender, porque eu percebo muitos padrões assim entre as pessoas, né, que vem acontecendo muito. E por cuidar muito de mulheres, a gente percebe esse excesso de sobrecarga mental, emocional e até física, né, por várias demandas que nós temos que assumir. Então, a gente até se coloca aqui, enquanto terapeutas, mas também tutoras e mulheres, né? Isso acontece muito, há essa sobrecarga em cima da gente. Então, esse acolhimento, ele é importante, eu considero muito importante fazer. E quando vou para a comunicação, eu até aviso antes, né? Vou fazer o reiki, caso o animal necessite, eu pergunto, né, se a pessoa autoriza fazer. E o caso da limpeza também, que ela é muito importante. Eu tenho utilizado muito a técnica de fazer a limpeza para o campo, porque eu falo assim, olha, para me comunicar com o seu animal, é importante que você se mantenha no momento presente, porque, assim, por experiência própria, talvez vocês concordem comigo ou não. Quando a pessoa está muito ansiosa atrás de respostas, o campo ele fica um pouco nebuloso, fica um pouco difícil da gente se conectar. A gente se conecta, mas é a clareza, assim, porque como a gente se conecta ao campo, então se esse tutor está muito estressado, angustiado, então tudo isso acaba influenciando. E é isso, assim, eu sempre costumo fazer isso. E quando eu finalizo, eu sempre digo assim, sobre a importância dessa tutora ou dessa família procurar outras terapias, né? Se a pessoa faz a terapia convencional com psicólogo, por exemplo, né? Para poder lidar com essas emoções, com essas demandas. Ou então terapia floral, eu não faço florais, né? Mas eu recomendo muito, eu já tomei vários florais, né? Já ofereci para minhas gatinhas também, que eu acho que é muito importante. Aquilo que eu não posso oferecer, eu sempre recomendo às colegas,
porque é muito importante, né? A acupuntura, enfim, a depender do caso, mas sempre fazendo com que esse tutor, ele olhe que primeiro ele precisa olhar para ele, não só, eu preciso fazer todos os tratamentos possíveis para o meu animal, mas se ele não se cuidar, o animal, se ele tiver fazer um espelhamento com você, ele não vai melhorar, né? Então, isso aí é uma coisa que precisa ser considerada. Então, nessas conversas, eu tento conscientizar as pessoas sobre isso. É claro que cada um tem livre-arbítrio, vai fazer terapia ou não, se quiser, até porque eu não obrigo ninguém, né? Aí eu digo assim, escuta músicas relaxantes para poder se conectar com o seu animal, você também vai diminuir esse estresse, enfim, são esses caminhos assim que a gente segue, eu acho que é importante assim dentro do meu trabalho. E agora falando sobre as perguntas, Tia Bá falou o seguinte, Tia Bá, eu sigo, eu acho muito legal o trabalho, muito Qual é a melhor bom maneira trabalho. de explicar serviços aos tutores céticos? Isso. E aí, Sara, qual é a melhor maneira de explicar a comunicação? Da minha parte, eu parto sempre do pressuposto que se um tutor que é um bocadinho cético, ou que vem na desconfiança, ou que vem na dúvida, mas vem, ele para mim já tem nota 10. Porquê? Porque Já o que está a com uma fazer vir, abertura, né? o que o está a fazer vir já é o amor ao seu animal. Sim. E normalmente um tutor cético vem em desespero total, do género, eu já tentei tudo, eu já fiz tudo, e alguém me falou disto que para mim não faz sentido nenhum, mas o animal, na sua subtileza profunda, já está a tocar o coração, a energia do tutor, do género, abre-te a algo mais, sai da mente, vai para algo mais profundo. E o tutor chega. Claro que com um tutor mais cético, é normal que haja muito porquê do porquê do porquê. Porque está muito no meio na mente. Exatamente. Então, aquilo que eu acho que é a melhor forma é explicar o trabalho que nós fazemos, explicar o porquê da situação, porque através da comunicação nós conseguimos chegar à base da questão. E quando normalmente nós chegamos à base da questão, o tutor, mesmo cético, vai ficar do género, ok, como é que ela sabe? Acontece muito. Ou então vai ficar do género, ok, podia ser por esta informação e aquela, mas algo bate certo. E depois, acima de tudo, eu acho que depois começa a ser muito, além do trabalho que nós fazemos da comunicação, explicar e tudo mais, vai ser sempre o animal o que vai validar o nosso trabalho. Porque o animal vai espelhar algo de suporte melhor. E olha, eu a falar de minha Jasminha aqui a confirmar, não é? Está aqui a minha. E portanto eu acho que é a melhor forma. Agora, se for um tutor que vem ter connosco, mas ainda não quer avançar para a comunicação, que também pode ser isso que aqui a Bárbara está a perguntar, que ainda não fez a comunicação, mas quer apenas informação, então aí eu acho que nós devemos ser o mais transparentes e simples possível, não vibrar na energia dele de ceticismo, não é? Porque senão nós também sentimos essa energia do campo e às vezes pode interferir. Então, pela nossa experiência ao longo dos anos que também já fazemos este serviço, por todos os resultados que já vamos tendo positivos, devemos apenas explicar. Funciona desta forma, portanto nós conectamos com o animal presencialmente ou através de fotografia, a comunicação é feita telepaticamente, a telepatia é algo que toda a gente consegue perceber com um exemplo que eu dou sempre, que para mim é o exemplo mais simples e fácil de toda a gente perceber, porque eu acho que toda a gente já o teve, o que é telepatia? É, por exemplo, eu estou a pensar na Liliana, ainda não falei com ela hoje, mas ela já me veio à cabeça 2 ou 3 vezes. E a Liliana, passado um bocado, manda-me mensagem. Nada que não tenha acontecido. Ok? Exatamente. Então, toda a gente passa por uma situação destas. Isto já é telepatia. Não são coincidências. Claro que um cético pode dizer isso é coincidência. Ok, mas se não, então ele pode ir aprofundar o seu estudo do que é telepatia. Ok? Até porque a ciência já começa a explicar a telepatia. Então, é explicar o serviço,
de forma clara, de forma objetiva, perguntar sempre porquê da comunicação, ou seja, se o tutor quiser avançar, é muito importante saber o porquê da comunicação. E outra coisa que eu acho fundamental, que é a comunicação tem que ser pedida pelo próprio tutor do animal ou alguém mesmo próximo do animal, que tenha acesso ao animal, e sempre com a autorização do principal dono responsável do animal. Ok? Para podermos ter aqui depois a parte toda da ética e tudo mais preservado. E por isso, da minha forma, com céticos que vão aparecendo no caminho, e faz todo o sentido porque estamos todos no caminho, não é? E agora nós podemos até não ser céticas, mas se calhar noutros tempos já podemos ter sido, não é? Então, é acolher, é explicar e depois deixar o tutor sentir se sim, avança, se não, está tudo certo. Por isso, essa questão era desta forma, Bárbara, que nós, ou que pelo menos eu falo com os tutores mais céticos. Não, mas conversa assim com aquilo que eu acredito também. Eu costumo também dizer que nós acreditamos que existe Wi-Fi e estamos diretamente neste momento pela rede do Wi-Fi. Se não é visível, não é palpável uma rede Wi-Fi, porque é que não podemos acreditar em algo invisível também de igual maneira, só porque temos algumas crenças que nos limitam, ou que não é habitual, ou porque não é normal aos olhos de muita gente ainda, não é? Então, não, porque não? Então, também tem aí outra questão da Daniela, não é? Até que ponto é que as doenças que os nossos animais apresentam têm algo a nos comunicar? Alguém quer responder a esta? Assim, eu acredito que toda doença, todo comportamento tem alguma mensagem por trás. Geralmente eu sempre pergunto assim ao animal, o que é que isso está querendo demonstrar, sabe? E através dele, através da perspectiva dele, ele vai, claro, existem inúmeros casos, né? Vai dizer assim, não, isso é uma questão minha, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, tem alguma correlação com os seus tutores, né? Estão espelhando alguma situação, algum, sei lá, enfim, algo que está em ressonância, né? Eu vou falar assim um caso bem particular. Esses dias eu estou com a minha gatinha Popô, né? Com a questão ocular, ela já tem isso há alguns anos, né? E sempre quando surge esse probleminha no olho dela, eu sempre estou muito estressada, agoniada, sabe? E uma outra colega da gente, né? Eu pedi para ela fazer a comunicação. Eu faço também, mas como eu estava tão envolvida emocionalmente, eu disse eu não vou conseguir fazer. Aí a nossa colega Sara Morata, ela fez a comunicação. E ela estava fazendo espelhamento tanto comigo quanto com o meu esposo, né? Então, no final das contas, ela estava querendo dizer assim, por que você não está conseguindo enxergar, né? Diante dessa situação que está te deixando tão preocupada, tão estressada, enfim. Eu disse, tá bom. Se diante dessa resposta eu não analisar, não refletir, então fui desacelerando, enfim. Então, muitas vezes, assim, as doenças dizem muito sobre um aspecto dele, de propósito dele, sabe? Daquela doença ter um propósito maior na vida dele individual. Mas, muitas vezes, se relaciona com os tutores ou uma pessoa que é mais próxima a ele, né? Até o próprio ambiente, né? da casa, né? Porque é algo que tudo está interligado, né? Enfim. E a comunicação intuitiva, ela vai ajudar a trazer esse esclarecimento, porque quando a gente está assim, confuso, perturbado, angustiado, fica muito difícil da gente ver. Então, contando com essa terapia, é importante, assim, para a gente poder trazer luz, né, àquilo que está oculto. Muitas vezes tem muitas coisas que estão ocultas dentro desse sistema familiar. Sem dúvida. E daqui também na parte das doenças, da experiência que também vou tendo, as doenças também são sempre, seja a doença do animal ou doenças no tutor, não é? São sempre chamadas de atenção do corpo, da sabedoria do corpo, tanto do corpo humano, pessoa, enquanto o corpo do animal. São chamadas de atenção para
para ouvir o que é que o nosso corpo está a dizer, o que é que o nosso corpo está a precisar, não é? E os animais captam as mensagens do nosso corpo e fazem a somatização para eles, para ajudar a refletir de uma forma mais visual para o tutor aquilo que está a acontecer. Porque muitas vezes quando é connosco, não é? Nós andamos muitas vezes a 1000, então dói aqui, dói ali, mas isto passa, ou então toma um Benuron que já vai passar, e continuamos, não é? Se for com o nosso animal espirra 3 vezes e nós já olhamos do género, já espirrou 3 vezes. Pá, o que é que está ali? O que é que ele quer? O que é que foi, amor? O que é que está aí? Não é? Então, eles puxam a nossa atenção. E muitas vezes, lá está, como a Gláucia estava a dizer, eles estão a reforçar algo que está em nós. Só que eles vão agravar a situação física, visual, até no comportamento, às vezes não é só doença física, é mesmo até nos níveis de comportamento, para que o tutor tome consciência mais rápido de que há algo. Então, para mim, a importância de ter sugerido esta live é trazer a consciência aos tutores que realmente a parceria humana e animal vai muito além do carinho, do amor, da companhia. Ou seja, eles são, para mim, eu digo sempre, ter um animal, desde que o tutor tenha consciência da profundidade do grande ser que este animal é, em toda a sua plenitude, se nós estivermos atentos ao nosso animal, nós conseguimos ter um curso diário de desenvolvimento pessoal para nós. Uhum. Para mim, eles são um mestrado. Né? E por isso é que às vezes, quando eu sinto, por exemplo, a minha Jasmine, muitas vezes, não é? E com a prática que nós vamos tendo de comunicar, muitas vezes eu percebo que ela está a querer falar uma coisa e às vezes eu sou assim, ui, eu nem sei se quero ouvir. Não é? Tipo, eu nem sei, deixa eu ver se eu estou preparada. Ou então digo, pronto, logo eu já comunico. Porquê? Porque é muito isso, ou seja, se nós começarmos a ver com naturalidade a missão que eles têm connosco, e não só connosco, com o planeta, com o espaço, com os próprios seres entre eles, não é? É muito profundo. E por isso é que quando é nosso, como estavas a dizer, Gláucia, é mais fácil às vezes nós realmente recorrermos a uma colega para fazer, para estarmos completamente neutros, para ser mais fácil de ver, de sentir e de integrar a informação. Então, o animal são... Eu vou dizer uma frase que eu acho que se calhar pode tocar, que é, eles para mim são mestres. Sim. Né? Nós temos muitas pessoas, né? Mentores de cursos, mentores de formação, pessoas, por exemplo, independentemente das religiões, que consideramos que é um guia, que é um orientador. Para mim, os animais têm exatamente esta função. Se nós conseguimos aprofundar e libertar a nossa mente racional deste padrão que é, eu sou humano, eu tenho sabedoria máxima e os outros não. Então, para conseguir ir à profundidade da sabedoria, da cura e do poder que tem um animal, temos que sair desta nossa parte egoica de que nós é que sabemos o todo, não é? E eu digo por mim, eu já aprendi muito com animais e é por eles que eu estou neste trabalho. Eu e vocês também, não é? Então, se não fosse este amor, se não fosse este empurrão que eles nos dão, se não fosse esta tomada de consciência que eles nos propõem, nós não evoluíamos tanto, né? E por isso é que são poucas as pessoas que podem não conseguir perceber esta grandeza deles, mas em contacto com eles, a pessoa sente algo muda, algo vibra, algo se torna melhor na pessoa. Então, imaginem o poder que estes seres maravilhosos têm em todo o seu ser, não é? Por exemplo, nós precisamos de fazer não sei quantos cursos para aliviar a parte emocional e os animais, não é? E os animais com o seu simples de olhar, ninhar, lamber, saltar, tipo, eles já derretem aqui um muro no nosso coração enorme, não é? Por isso, para mim, eles são maravilhosos. Mas diz, Liliana, ias partilhar um caso teu, se ainda der tempo. Acho que dá, não estou a contar Quando nos cortarem a fala, a gente já percebeu que acabou.
Olha, tenho um caso muito simples e básico que aconteceu há uns anos atrás com a Luna. Era em dezembro. A Luna, eu tinha perdido um anel e um anel que a minha avó me tinha dado e fiquei a pensar, porque me caiu, não sei onde é que ele ficou e foi na rua. E fiquei com o dedo até inchado. Acho que até foi neste. E eu fiquei a pensar, poxa, aquele anel era da avó, era da avó. Isto foi numa quarta ou numa quinta, no sábado a seguir, a Luna acorda com o dedo, o mesmo dedo da pata, infectado, cheio de pus. Eu tive que ir para a urgência em pleno quase véspera de Natal com a cadela. Nossa. Só isto foi físico. Agora, falando no Thor, a experiência do Thor, desde a Gláucia acabando na Sara, que me ajudaram neste processo em silêncio, também para perceber se ele estava bem, se precisava de outros cuidados. O Thor ficou com um tumor na cabeça e as condições dele foram alterando, seja locomoção, seja neurológico, seja visual, portanto, houve aqui bastante adaptação dele e minha, ou seja, isto foi uma fase dele e foi para mim outra fase, ou seja, a mensagem era dupla, era para um e para o outro, não é? Então, com a comunicação intuitiva, eu fui vendo se o Thor estava confortável, se precisava de outras condições, outra comida, para a gente se adaptar um com o outro nesta situação. E até mesmo no final daqui de fase final, que não sabíamos que era fase final, aqui a Sara auxiliou nesse processo também com a comunicação intuitiva, também para perceber aqui o que é que eu poderia ou não fazer com ele. Relembrando desde o primeiro dia que foi diagnosticado este tumor, o Thor, para além desta adaptação física veterinária com medicina alopática, foi também a cura energética, portanto a terapia energética que o ajudou a manter e a adaptar-se quase a 100%, seja na medicação, porque a medicação vai inflamar o estômago, vai aqui, não é? Vai aqui a um organismo, um sistema imunitário que já está mais em baixo por um tumor, o fígado alterado. Portanto, ele usou aqui a terapia energética, a homeopatia, a suplementação. Portanto, abordámos todas as medicinas integrativas e alopáticas no Thor. Portanto, nada em separado. E o que ajudou quase a 100% foi mesmo aqui dar este suporte, pelo menos de 2 em 2 dias. Ele recebia esta energia. E ele disse numa das comunicações, acho que até foi da Gláucia, que ele queria e sentia-se bem e dava-lhe força para ele recuperar fisicamente para conseguir andar na rua, para não deixar de andar, porque supostamente os tumores na cabeça, portanto, os animais deixam de andar. Pelo feedback que o médico me disse, o Thor nunca deixou de andar, portanto, sempre esteve consciente, sempre obedeceu aos comandos, sempre nos adaptámos num olhar, numa palavra, portanto, aqui é tudo em conjunto que eu aconselho. Portanto, se for possível, por vezes é algum custo 10 sessões, 5 sessões, depende do caso do animal, é avaliado e muitas das vezes é necessário até todos os dias. Dependendo de caso para caso. É imprescindível. Por isso, é a parte mesmo a integrar, não é? Eu acho que cada vez mais, a vários níveis, para nós, pessoas e para os animais, é a integração das medicinas, a integração das terapias e um medicamento que eu acho fundamental que todas nós temos e toda a gente tem com os seus animais, que é o amor. Então, o amor é aquele medicamento milagroso que é dado de coração para coração e que os animais sentem e ressoam automaticamente. Porquê? Porque é a vibração natural deles, né? É amor, é demonstração, é carinho, é afeto. Então, quando nós conseguimos comunicar com os nossos animais de coração para coração,
uma parte da medicação está feita e depois o resto ir ajustando. Por isso é que eu digo sempre aos tutores que vou acompanhando que é, independentemente da comunicação, dos tratamentos energéticos, da parte veterinária, sinta o seu animal com o seu coração. Porque toda a gente sente, toda a gente vibra, toda a gente consegue perceber de forma de olhar e de sentir aquele animal que já conhece, né, que está sempre consigo, o que é que pode estar ali menos bem ou o que é que está a fazer mais sentido, né? Porque muitas vezes, imaginem, clinicamente pode haver um medicamento que é mesmo importante, mas o animal vai demonstrando que aquilo não lhe está a fazer bem. Então é preciso o tutor estar atento a isso e falar com o veterinário, olha, eu acho que este medicamento não está a fazer o efeito a 100%, é preciso reajustar ou reavaliar. Nas terapias exatamente igual. Né? Então, por exemplo, eu tenho animais que funcionam super bem com o Reiki, mas tenho outros que a terapia mais profunda pode ser, por exemplo, uma mesa radiónica ou uma mesa actoriana, não é? Então, é ir ajustando e percebendo. E também é fundamental aqui nas terapias, eu acho que é bom de ressalvarmos, que é as terapias energéticas ajudam a todos os níveis, no mental, no físico, no emocional e no espiritual, seja no tutor, seja no animal. E quando nós temos a bênção de Deus, Nosso Senhor, que o tutor quer fazer terapia ao mesmo tempo que o animal, é aqui a chave desta live, é top. É maravilhoso. Porquê? Porque estão os dois a trabalhar ao mesmo tempo, a parceria, não é? Eles estão 2-1, né? Então, o terapeuta, se for o mesmo, a trabalhar os dois, estamos a potenciar o campo energético de cura tipo a 300%. Porque não é só o terapeuta, não é só o animal, temos aqui a responsabilização e a consciencialização do tutor da sua parte ativa no processo. Exato. E quando os três alinhados, é tipo uma sessão, por exemplo, né, com um animal podia ser 4 sessões, se às vezes fizermos em equipa, basta 1 ou 2. E ainda meto os florais Bach para acompanhar o tutor e o animal. Sem dúvida, não é? Então é maravilhoso. Então, muitas vezes é esta a simplicidade de trazer a consciência do processo e depois deixar sempre ao livre-arbítrio do tutor, não é? Porque o tutor é que vai decidir, mas quando nós conseguimos fazer tratamentos energéticos em simultâneo, do tutor com o animal, é maravilhoso. Eu não sei se a Bárbara ainda está por aqui, porque aqui há muito tempo, eu já conheço a Bárbara há muitos anos, e a Bárbara uma vez fez reiki comigo presencial e trouxe a cadela dela. Então a cadela literalmente, eu a fazer a sessão, e a cadela vai para cima da tutora, saltou do chão para a marquesa, e é uma cadela de porte grande, e ficou deitada no meio das pernas da tutora. E foi maravilhoso, porque houve ali, olha, ela está aqui, porque houve ali uma conexão energética tão grande. E as duas, foi muito bonito porque energeticamente nós sentimos, né? Quem trabalha com energias sente, foi uma junção do corpo das duas, da aura das duas, ser tratada ao mesmo tempo. E eu na altura até disse à Bárbara, eu não posso pôr isto nas redes, porque se eu puser, né? Há pessoas que não entendem porque é que está ali um cão no meio da marquesa com o dono. Mas sabes que eu foi muito bom. Que é raro, e faço só apenas uma pessoa porque trouxe-a comigo da loja da estética de onde eu fazia. Eu, por acaso, tenho lá um gato que está lá a morar atualmente, e quando a pessoa se deita na marquesa e eu vou iniciar o processo, ele olha para mim assim, de alto para baixo, por cima de mim. Quando eu inicio para fazer a leitura energética dos chakras, o gato salta para cima dela e deita-se nos pontos. Ele vai me indicar onde é que ela tem bloqueios. Opa, maravilha! Depois e assim, eu tenho que fazer a sessão com ele lá. Quando eu estou a terminar, ele sai de lá, do género, ela já vai terminar.
Aham, É assim surreal. E é. depois, ela sai da marquesa, ele vem, mete-se em cima dos cristais, assim todo estendido, do género, agora sou eu. Eles são maravilhosos, não é? É Então, muito, tens aí muito uma bom. ótima ajudante e um ótimo barómetro energético, não é? Por isso. É E os super. animais são terapêuticos, os animais são reikianos por natureza, não é? E têm uma elevação energética, lá está muito alta, porque eles não têm ego. Então, sem a parte do ego, já nos passam a milhas, não é? Eu E tenho por 3 isso, gatas aqui, sempre recebo algum tratamento. Eu dizer, eu tô precisando mesmo, né? Ficar ali em cima. Engraçado, eles são espertos demais, né? Eles são muito sábios. Às vezes eu digo assim, eu vou fazer um reiki e você. Aí sai de perto. Eu digo, não, já entendi que é para mim, eu tenho que fazer em mim, eu tenho que fazer autoaplicação. sim, É isso também é muito incrível, bom. incrível. É muito bom nós termos essa consciência também, que é, sejamos nós terapeutas ou não, mas muitos tutores são reikianos ou têm algum tipo de ferramenta Sim. energética. Então, aquilo que eu digo sempre é, se vai fazer um tratamento ao seu animal, primeiro tenha a certeza que a sua energia está bem, que você está bem, que está limpo, que está equilibrado, ok. E depois, então, ao animal. Ou então fazer um pequeno autotratamento energético e depois fazer ao animal. Porquê? Porque os animais sentem vibrações tão altas e tão intensas que nós, muitas vezes, para nós aquilo nem é perceptível e o animal já captou há que tempos. Sim, Então, às vezes sim. eu digo assim, eu até hoje estou bem porque olha, acabei de acordar, dormi super bem e já vou fazer um reiki, por exemplo, no meu gato ou no meu cão. Eu ressalvo sempre, não custa nada, tipo 5 minutos de auto-reiki. Se acabou de acordar, 5 minutos, assim, tá, 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 tá. Uhum, Porquê? sim. Porque se houver algo ali energético que ainda esteja por alinhar, o animal vai limpar automaticamente. Sim. Então, é trazer muito esta consciência de que a energia está em tudo, em todos, e que os animais conseguem percebê-la super bem. Uhum. Por isso é que os animais, costuma-se dizer, quando não chegam muito perto, é respeitar, não vale a pena forçar, Comigo seja não há por medo Uhum. de receio, É. né? Então é Principalmente quem respeitar, tem dar gatos. tempo, e é muito isso, é respeitar o processo do animal e trazer Uhum. sempre esta consciência de que num seio familiar há um todo, ninguém está isolado de ninguém. Claro que há coisas que são para ser trabalhadas individuais, claro que sim, mas a Uhum. parte, a parte de sentir e a parte de absorção energética nos animais não dá como enganar. É, não tem como Eles não. sentem. É uma coisa assim que eu estava até pensando aqui, porque assim, as terapias, a comunicação intuitiva, são ferramentas muito importantes para o nosso autoconhecimento, como eu tinha falado logo no início, né? Mas essas pessoas que chegam até nós, né, e que estão ouvindo, nenhuma terapia dessa vai, como é que diz? A gente vai trazer a cura disso aqui. Tem que ter justamente a responsabilidade do tutor para com essas questões, porque em alguns casos a gente se comunica com o animal que ele está apresentando algum comportamento, como Uhum. um caso recente de uma cachorrinha que ela foi capturada das ruas, só que foi de uma forma bem traumática, né? Porque ela estava no cio, enfim, com outros cachorros, e levaram ela para esterilizar, fazer a castração nela. E a pessoa que me procurou, que é minha cliente, minha amiga também, ela estava preocupada porque ela estava fazendo lá temporário com ela, e a cachorra, por mais que ela se apresentasse ser dócil, ela não deixava que ninguém tocasse nela, e ela ficava uivando, até porque ela estava no local, né? Antes ela vivia nas ruas e estava ali, e depois ela ia ser devolvida depois desse processo. E quando eu me comuniquei com ela assim, ela pegou e disse que ela não confiava muito nos seres humanos, até porque a forma como pegaram ela, mas não era só com ela, aquela situação em si, ela tinha um trauma muito grande assim de rejeição, de abandono, isso de outras vidas, enfim.
Só que a grande preocupação dela, e que fazia com que ela se sentisse um pouco receosa com os seres humanos, é que muitos desses animais que eram capturados da rua, eles eram levados para, como a gente falava antigamente, para ser sacrificados. Ela disse assim, que não era só animais com deficiência, enfim, às vezes animais que estavam bem, por conta da superpopulação de animais que haviam nas ruas, né? Então, ela tinha isso e ela ficava muito receosa. Por isso que quando a minha cliente ia tentar pegar nela, assim, ela não queria tocar. Então, são coisas muito importantes, né, que estão dentro do campo do animal e ele meio que se conecta também com a pessoa responsável ali e que a gente precisa ter cuidado, não pode chegar em cima do animal, enfim. Mas é uma pessoa que já tem muita experiência, e quando eu me comuniquei, eu falei isso para ela, eu disse a ela até que eu sentia muito pelo que fizeram com ela, o que já fizeram com outros animais, que nós, seres humanos, ainda estamos aprendendo, né? E graças a Deus a gente tem eles para poder nos ensinar sobre isso. E eu disse que ela estava num lugar seguro, num lugar tranquilo. Aí foi interessante, eu enviei essa comunicação hoje, a pessoa responsável, ela foi passear com os cães dela, e ela também tem outros cães no lar temporário. Quando ela voltou, quem foi que foi receber? Ela foi a Samira. Antes ela ficava com o rabo entre as pernas e ela estava assim, ó, com o rabinho para cima, que nem vocês portugueses falam, né? Fazendo festa, né? Ela disse, olha, o que aconteceu? Mas foi porque ela foi ouvida, né? Ela teve essa abertura dessa pessoa e ela disse que se sentia muito bem e acolhida por essa pessoa ter acolhido ela. Só que ela sentia falta também de ter a liberdade de estar na rua, enfim, entende? Então tem que respeitar também essa individualidade. Então tem muitas coisas que estão por trás da vida desses animais que a gente desconhece. Né? Então, é muito importante o nosso trabalho assim, para fazer essa ponte, né, entre as pessoas e os animais, para a gente poder ouvir a perspectiva deles, entender por que ele tem esse trauma. E quando eu falava da Samira, eu me lembrava muito daquele teu caso, Sara, o Alfredo, né? Que ele era bem arredio, ele está se transformando, assim, é outro cachorro. É outro cachorro. É o Alfredo, né? Sim, o Alfredo. O Alfredo é. Pronto. O Alfredo, falaste, é um cãozinho que está numa associação e também chegou em pânico. Era impossível tocar, ele tinha medo de terror. Sim. A voluntária, quando me pediu para fazer reiki e comunicação com ele, eu fiz em voluntariado, porque é uma associação, portanto é uma parceria que eu tenho com eles no voluntariado. E mal eu vi o primeiro vídeo que ela mandou do Alfredo, eu disse: Meu Deus, o trauma que este animal tem. Ele tremia por quando só sabia. Tipo, ele parecia que estava ligado à ficha, ele tremia tudo. E notava-se o pânico, o terror dele. Então, depois da comunicação, do reiki e depois de fazer florais e enviar e a ir acompanhando, o Alfredo neste momento é o sexy symbol lá da zona, toda a gente conhece na associação, toda a gente brinca com ele, toda a gente, Ele é tudo, muito né? Então, fofo. ele é um cão completamente novo. E eu digo, pronto, tenho que me controlar, porque depois nós queremos adotá-los e tudo mais, mas, mas o Alfredo mostrou-me uma coisa fundamental, que foi a frase que ele me deu. Eu chorei horas, não foi 10 minutos, uma hora, eu chorei horas. Porque a frase que ele me deu foi: é muito difícil para mim confiar em vós, humanos, por tudo o que eu já sofri, mas eu não quero desistir de vocês. Eu só preciso confiar novamente. Uhum. Tipo, estourou-me completamente, né? Porque depois na comunicação, como vocês sabem, a comunicação, pelo menos em mim, é muito forte pelo sentir. Eles fazem-me sentir o que eles sentem. Então foi real, né? Depois tenho que tratar de mim a seguir. Pronto. E portanto é fundamental, porque depois de uma comunicação, eles sentem-se ouvidos. E mais do que sentirem-se ouvidos por nós terapeutas, né? Nós já estamos a ser a ponte, é a pessoa que vai ouvir, se realmente ouvir, ler, integrar o que está a ser passado, vai desbloquear energeticamente o campo. Logo, Sim. o animal começa a melhorar.
Olha, está aqui a Bárbara que também conhece a associação. E estava a ver aqui uma mensagem daqui da Mão de Amor que estava a perguntar se é possível comunicar além de cães e gatos. Sim, Sim. com todos os animais. E Mesmo plantas. aqueles. Sim, plantas, Plantas, árvores. árvores. Mas agora então já é um tema que arrebenta ainda mais, não é? Mas sim, a comunicação telepática é com o ser vivo. É com Pronto, energia. resumo. Né? Então, o ser vivo e ser já partido, né? Ou seja, também é possível fazermos comunicação com animais que já faleceram, porque conseguimos comunicar através da alma, né? E a alma não morre, a alma é eterna, portanto, também é possível. E todos os animais, cada um ao seu jeito, à sua espécie, têm ensinamentos Cobras, ratos, tudo, barata, aranha. tudo. Eu vou partilhar mais um caso de comunicação, mas este caso são 2 animais que foram postos numa quinta só para tomar conta desde pequeninos, portanto eles não tinham contacto direto, toque humano. E uma cuidadora que trabalha nesse espaço é que lhes vai dar de comer, além de outros, mas ela gosta realmente deles, mas nunca lhes conseguiu tocar. Portanto, este trabalho vem da... Ela está comigo vai fazer 2 anos. Portanto, cuidámos deles durante 1 ano seguido, com cura energética, com comunicação. Florais não foi possível porque não dava, só se pusesse no exterior da água. E posso dizer, ainda não tenho registro fotográfico, estou farta de pedir, mas eles aceitam toque e beijinhos e eles vão para a tela. Eles são enormes, têm 8, 9 anos, portanto já não são animais bebés que acabem por ser mais receptivos. Não, são cães de 7, 8, 9 anos que já passaram estes anos todos à distância do toque humano, do carinho, do afeto. Eles estavam em modo piloto automático, eles não sabiam o que era relaxar. Eles hoje deitam-se mesmo durante o dia e não querem saber que os portões estejam ali ao abandono. É maravilhoso. Eles são super receptivos. Super. Portanto, eles precisam de paciência, cuidado, de amor, mas de entendimento profundo. Que os respeitem também. E o que eu quero aqui dizer, porque estas semanas têm chegado coisas que eu ouço, vejo, e que eu não sei se vocês concordam comigo, as terapias fazem milagres, sim, mas é necessário também as pessoas fazerem a parte delas. Essencial. Eu não vou comunicar com o animal para o educar a sentar, a dar biscoito, a não roer, a não morder. Não vou. A comunicação não serve para isso. Regra, educação. É claro que vai ajudar ao animal a perceber, ter alguma consciência e dali também se calhar traz alguma mensagem porque é que o animal está a ser tão destrutivo fisicamente, materialmente, não é? Mas é necessário, na fase terrena, no modo terreno, haver uma educação, regrar, não é? E depois é a parte terapêutica que é, seja com animais, seja com pessoas, a terapeuta ou o terapeuta faz os seus 50%. Os outros 50% tem que estar do outro lado, tem que estar, lá está, a responsabilização, a consciencialização para o processo. Aqui não há pílulas mágicas, não há comunicações mágicas e muitas vezes há comunicações que muitas vezes os tutores dizem não é muito profundo ou não tem tanta informação como eu achei que ia ter, por exemplo. E aqui é a questão da expectativa do tutor, não é? Portanto, temos que libertar isso e o tutor que recebe a mensagem tentar perceber que a mensagem é aquilo que naquele momento ele consegue integrar. E obrigada a todos. Obrigada. Alguma questão? Mandem mensagem para